Olá, bom dia, bom dia! Começando mais um Projeto 626, nesta manhã gostosa, o nosso encontro matinal de segunda a sexta-feira, às 6h26 da manhã. E é sempre um grande prazer, uma grande honra ter você aqui com a gente para esse nosso bate-papo, para a nossa discussão, para a nossa troca de energias, tá bom? É sempre um prazer muito grande, um prazer imenso ter a sua companhia, mesmo aqui ao vivo ou depois, não é? As pessoas que assistem a esta live depois, que participam depois, que trocam informações, que trocam mensagens depois também, né? Não necessariamente enquanto estamos aqui ao vivo, né? Então é um prazer muito imenso, muito grande ter você nesse nosso encontro matinal, tá bom? Projeto 626, às 6h26 da manhã, de segunda a sexta-feira. Aline, bom dia. Jussara, bom dia. Bem-vindas, minhas queridas, para iniciarmos o nosso bate-papo, tá bom? Bem, ao longo dessa semana estamos falando do transtorno de personalidade, não é? E nós pudemos identificar, nós pudemos perceber que muita gente se identifica com diversos tipos de comportamentos, de diversos tipos de transtornos também, não significando necessariamente, não é? Se não houver uma combinação, uma recorrência de alguns sintomas, não é? Ou de vários sintomas, a combinação com a frequência, com a recorrência, não significa que eu me enquadre naquele tipo de transtorno de personalidade. Conforme estamos explicando aqui ao longo desses nossos encontros matinais, tá bom? Mara, minha esposa também, muito bom dia. Bem, nós vamos falar hoje sobre um tipo de transtorno de personalidade, um pouco conhecido, né? Um tanto quanto raro, mas, inclusive para o próprio diagnóstico, porque ele pode se confundir com outros tipos de transtornos. Seria um tipo de aprofundamento, digamos assim, para encerrarmos esse ciclo de transtornos de personalidade, síndromes e transtornos que fizemos aqui ao longo das últimas semanas, tá bom? Vamos falar então sobre a esquizotípica, transtorno de personalidade esquizotípica, não é? É um tipo, é uma variação, não é uma esquizofrenia, nem esquizoide, mas a esquizotípica está aí entremeando, passeando entre esses dois tipos de transtorno de personalidade, que é caracterizado por um padrão generalizado de desconforto intenso com relacionamentos íntimos e a capacidade reduzida para tal. Então, o esquizotípico ele tem uma dificuldade tremenda para estabelecer relacionamentos íntimos, relacionamentos amorosos, relacionamentos mais afetuosos, não é? Inclusive por cognição e percepções distorcidas e por comportamento excêntrico. Então, o transtorno de personalidade esquizotípica, ele vai variar, vai passear por diversos tipos de comportamentos, uma dificuldade, não é, cognitiva para relacionar, para ter relacionamentos mais íntimos, vai ter também percepções distorcidas da realidade, de si, da própria situação e, por consequência, tem alguns comportamentos excêntricos. Neste transtorno de personalidade esquizotípica, experiências cognitivas podem refletir um distanciamento mais florido da realidade. Quer dizer, a realidade se apresenta, a realidade aí está, os fatos, as pessoas, as famílias, meu emprego, trabalho, enfim, a sociedade, tudo está ali. Ele vai florindo esta realidade. Ele vai tendo uma percepção diferente desta realidade, não é? Ideias de referência, por exemplo, a referência dele passa a ser algo estranho, como se tudo conspirasse contra ele, como se tudo acontecesse em função dele, para ele que aquilo está sendo realizado, para dar um recado para ele que aquilo aconteceu. Ah, esse é um recado que está acontecendo para mim, olha só, por isso que aconteceu isso, não é? Ideias paranoides às vezes não se caracteriza, perceba que ideias paranoides, surtos psicóticos, em momentos quando não há uma recorrência, quando não há uma frequência, não se caracteriza necessariamente um transtorno, mas um surto, um dado momento, por uma violenta fato emocional, por exemplo, pode acontecer isso. Ilusões corporais também
uma percepção absolutamente equivocada do próprio corpo e pensamentos mágicos. Vamos explicar para você o que se trata desse pensamento mágico daqui a pouco, tá bom? E uma maior desorganização do pensamento e da fala do que aqueles que ocorrem em outros transtornos de personalidade, tá bom? Emanuele, bom dia, bem-vinda a Conectar Terapias, bom dia também, obrigado pela companhia, tá bom? Nesta manhã gostosa. Bem, falando hoje sobre então o transtorno de personalidade esquizotípica, tá bom? Agora eu vou trazer alguns comportamentos para que você perceba. Eu repito sempre, meu querido e minha querida, que alguns sinais, alguns sintomas, alguns comportamentos pode nos remeter a outro tipo de transtorno. Por exemplo, transtorno de personalidade evitativa, esquizoparanoide, histriônico, hipocondrismo, tudo isso pode parecer. É como eu sempre estou dizendo, que para diagnosticar é preciso que haja observação ao longo de um tempo, ao longo de um período, a combinação de vários sintomas, de vários comportamentos e a frequência daquilo, não é? Aí sim podemos dizer que pode se tratar de um tipo de transtorno. Por exemplo, eu posso ter um surto de ansiedade em determinado momento, quando alguma coisa importante vai acontecer na minha vida, tal, e aquilo passa, eu tenho então uma grande intensidade de ansiedade em função de uma decisão que vou tomar, uma mudança e tal, mas não significa que eu seja permanentemente ansioso, né? Ou eu tenho um estado depressivo diante de uma situação difícil, uma situação complexa, uma situação muito triste, não significa que eu seja um depressivo crônico. Portanto, com os transtornos de personalidade, acontece a mesma coisa e o rigor para diagnosticar também. É por isso que tem que ter muita responsabilidade. Às vezes, as pessoas chegam para a gente e perguntam, né, doutor, o que é que eu tenho? É um desespero em querer saber o que eu tenho, esperando um diagnóstico imediato. Ah, você tem o transtorno de personalidade tal. Ah, você tem um tipo de neurose tal. Achando que rotulando, dando um nome, dando uma devolutiva, pronto, aquilo vai ser resolvido, né? Então a gente brinca, evidentemente, o que você tem? Você tem 2 olhos, tem um nariz, tem uma boca, 2 orelhas, e assim por diante. A gente brinca para desconversar e para mostrar que não é necessário, não necessariamente é o diagnóstico que vai ajudar esse paciente, tá bom? Vânia também, muito bom dia. Mário Henrique, bom dia também. Bem-vindos, bem-vindas. Bom, então vamos trazer alguns sinais, alguns comportamentos do transtorno de personalidade esquizotípica, tá bom? Para você ver que pode alguns deles coincidir com outro tipo de transtorno, mas é a somatória deles, a combinação deles com a frequência ao longo do tempo que vai nos possibilitar diagnosticar, tá bom? Então, um padrão persistente de desconforto intenso e capacidade reduzida de estabelecer relacionamentos íntimos. Preferem não se envolver amorosamente. Há um certo temor, não é? Há um desconforto muito grande de se aproximar de pessoas, de se aproximar de relações mais afetivas por medo. Sempre diz, se eu me aproximar, algo ruim vai acontecer. Se eu me apaixonar, algo ruim vai acontecer. Se eu tiver essa relação com ele, algo ruim vai acontecer. Então tem uma dificuldade, não é? Como se fosse uma espécie de autossabotagem, um desconforto muito grande em se aproximar intimamente de outra pessoa, evita o toque, evita o abraço, não quer, tem dificuldade, uma certa indiferença, um certo distanciamento de outras pessoas. Meu pai é psiquiatra e fala a mesma coisa, você tem 2 olhos. Tá vendo? Conectar Terapias. É por isso que, tá vendo? Só abraço ao seu pai, não é? Eu vou repetir esse momento então, já que você lembrou-se do seu pai. É comum perguntar isso pra gente, né? É comum perguntar, o que é que eu tenho, doutor? E uma das primeiras perguntas, primeira, segunda sessão, já quer saber. Então, só para ratificar, para quem chegou depois, não é? Eu brinco assim, você tem 2 olhos, 2 orelhas, você tem um pescoço, tem uma boca e tal, tem um cabelo bonito, né? É interessante isso, tá bom?
Legal essa coincidência, né? Se bem que para Jung não é coincidência, é sincronicidade. Eu estar falando nisso e você estar aqui nesse momento com a gente, não é? Conectar Terapias. Bem, outro comportamento interessante que nós temos que observar para diagnosticar é o seguinte, não é? Bati no celular e caiu, voltei. Hoje, Sara, desastrada. Olha só. Bom, outra questão importante é distorções cognitivas ou perceptivas e excentricidade comportamental. O transtorno de personalidade esquizotípica vai trazer um tipo de comportamento incomum, um tipo de comportamento meio excêntrico, meio característico. Você observa que tem, não chega a ser tique, aquele tique de que a pessoa fica tremendo, faz alguma coisa, mas tem um comportamento excêntrico, um comportamento meio que anormal, meio que parece que forçado, meio que foge da normalidade. Todos estão sentados a uma mesa, por exemplo, comendo ali um amendoinzinho, tomando uma cervejinha. O esquizotípico, ele se comporta diferente, ele olha para lugares diferentes, ele relaciona-se de uma forma diferente, tem respostas diferentes àquele momento, é um comportamento meio excêntrico. Bom dia, Sarmento, bom dia, bem-vindo, tá bom? Outra questão importante aqui é interessante prestar atenção, não é? Ideias de referência, ou seja, noções de que ocorrências diárias, ocorrências do dia a dia, têm um significado especial ou significado pessoalmente intencional ou direcionado para ele mesmo. Por exemplo, ele está em algum lugar, lá o gato subiu na mesa e derrubou um copo. Ele fala, tá vendo, isso é um recado para mim, isso é um recado de que algo vai acontecer. Ou então está ali, eu planejo a noite inteira, que é amanhã, eu vou no parque e tal, aí amanhece chovendo, não é? Então ele vai dizer, viu só, isso é um recado, a chuva é para eu não sair de casa, porque se eu saísse de casa, provavelmente a estrada ia estar escorregadia e eu ia bater o carro. Você percebe? Essa ideia de referência, tudo parece ser direcionado para ele. Não é uma questão do externo, uma questão das intempéries, enfim. Se caiu uma manga do pé, por exemplo, uma manga que ele estava olhando e caiu sozinha, por exemplo, pode acontecer, não é? Estou dando aqui exemplos absurdos, né? Talvez até alguns exemplos excêntricos. Ele vai dizer, viu só, a manga caiu, é um recado para mim, porque se eu fosse comer a manga, talvez eu fosse engolir o caroço e morrer engasgado. Percebe esse tipo, então, acha que essa ideia de referência, parece que as coisas, tudo é para ele. É uma espécie de recado para ele. É um tipo de transtorno esquizotípico, não é? É um misto aí de esquisito com esquizoide, né? Um típico muito, muito específico de achar essa ideia de referência. Tudo acontece em função de mim, ou tudo é um recado para mim mesmo. Percebe, meu querido, minha querida, como isso é interessante, mas não é um delírio de referência. Não é um delírio, está delirando. Porque agora não sei o que, esta noite eu estive com o Papa, essa noite eu estive com o cantor não sei quem, essa noite eu estive lá na pirâmide de Ramsés. Não é delírio, não chega a ser esse tipo de delírio, né? Que são mantidos depois com convicção. Então, esta pessoa fala, por exemplo, vamos entender o que é um delírio da esquizofrenia, do surto psicótico, do esquizotípico. Ele vai achar o seguinte, ele vai falar que vamos retomar o exemplo da manga. Esta manga caiu do pé porque é um recado, é claro, ficou muito claro que se eu fosse comer essa manga, talvez eu fosse engasgar com o caroço dela. Ok, passou, já muda de assunto, agora o delírio não, ele mantém aquele discurso depois, porque ele vive neste mundo, ele cria a realidade, ele imagina aquela realidade e vive naquela esquizofrenia, acreditando que realmente naquele mundo paralelo, naquela verdade paralela que ele criou. Então é bem diferente, é por isso que eu sempre digo que é preciso prestar atenção em não ter pressa ou a imprudência de diagnosticar. E aqui eu deixo um recado muito claro, muito objetivo, meus colegas psicanalistas ou psicólogos, parece haver um desespero em diagnosticar.
não é? Ah, eu não sei, aquele paciente veio com aquele discurso assim, 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 talvez tenha uma relação com um tipo de transtorno de personalidade tal, talvez ele se enquadre no grupo de neuróticos tal, talvez tenha uma relação edipiana, talvez... Para com isso, não, não é isso que vai ajudar o nosso paciente, não é isso que vai ajudar o seu paciente, não é? Não importa o nome daquilo que ele traz com ele, importa sim a psicoterapia, importa o tratamento, importa o acompanhamento. Se necessário intervenção de um psiquiatra, você vai encaminhá-lo, você vai sugeri-lo, não é? Administrando-se alguns medicamentos e a psicoterapia. É comum psicólogo, psicanalista trabalhar em parceria com psiquiatras. É absolutamente normal. E há alguns casos que a intervenção medicamentosa é necessária, não é? Bem, eu sempre estou dizendo, cuidado com o diagnóstico. Então, o delírio e a esquizofrenia é diferente. Porque esse delírio que se tipifica como esquizofrênico, por exemplo, outros tipos de psicoses, aí é a recorrência. Percebe o que eu estou dizendo? É a recorrência, a frequência ao longo de um tempo, ao longo de um período, né? Outra coisa importante é crenças estranhas ou pensamento mágico. Por exemplo, acreditar em clarividência. Ele geralmente acredita, não, eu devo ter um dom, porque olha só, vamos retomar o exemplo, só para você entender, não é? Eu ia no parque, passear no parque esta madrugada, esta manhã, mas choveu, então é um recado porque a estrada estaria escorregadia e eu ia sofrer um acidente e iria morrer. Ou no acidente eu iria matar uma família. Acredite em mim, eu estou falando isso. Se eu tivesse chupado aquela manga que caiu no chão, provavelmente eu ia engasgar. Ele acha que tem clarividência, acha que tem alguns poderes de prever as coisas para justificar esse seu tipo de comportamento esquizotípico. Você percebe? Também ele acha que tem o poder da telepatia ou de sexto sentido. Eu percebo as coisas de longe. Eu sei muito bem. E às vezes afirma categoricamente. É claro que quando se estabelece aquilo que chamamos de empatia cognitiva, de empatia solidária, empatia afetiva, empatia emocional entre duas pessoas através da conexão dos neurônios espelhos. Isso pode acontecer em de você sentir o que o outro está sentindo, perceber o que o outro está desejando, principalmente em relações mais íntimas onde um conhece o outro, não é? Mas este pensamento de que eu tenho telepatia, eu tenho poder telepático, eu tenho poder, eu tenho um sexto sentido, sexto não, né? Eu tenho 11º sentido, tenho um 20º sentido, que eu consigo adivinhar o que está acontecendo. E por questões óbvias, por exemplo, não é? Vou dar um exemplo besta para você entender porque ele acredita que tem sexto sentido ou clarividência, não é? De que ele prevê coisas, de que ele sabe coisas que vai acontecer. Por exemplo, queimou arroz, né? A panela ficou no fogo, queimou arroz, vai dizer, é claro, eu já sabia porque você esqueceu o fogo ligado, porque você provavelmente distraiu-se com um celular e esqueceu de desligar o fogo, esqueceu de colocar água na arroz. Ele acha que isso é clarividência. Isso é um poder mental que ele tem de prever, de adivinhar o que vai acontecer. Em cima de fato corriqueiro que já aconteceu, de fato que a explicação é simples para você e para mim. Percebe? Outra coisa, parece estar sempre preocupado com fenômenos paranormais. Ele se encanta com esse tipo de fenômeno paranormal, não é? Por exemplo, a levitação, movimentar objetos e tal. Ele acredita ter esse poder, não é? Ele acredita ter, aí como você diz para ele, então faz. Não, só tem que usar em momentos especiais e tal. Então ele acredita que vive neste mundo da telepatia, da clarividência, de poderes paranormais, de conversar, não é, com você. Ele acredita que se fixar em alguma coisa, aquele objeto vai se mover e assim por diante. Nossa, doutor, então você está falando de uma pessoa esquizofrênica. Não, não é, porque isso não é recorrente, não é frequente. São momentos, e por isso chamamos de esquizotípico, não é? Que não é o esquizoide, não é o antissocial, não é
a paranoia e não é aquele que se enquadra no grupo dos psicóticos. Percebe? É um transtorno de personalidade que com oscilações, não é? Outra coisa, experiências de percepção incomum. Por exemplo, ele disse assim, espera um pouquinho, tem alguém sussurrando aqui. Está falando meu nome baixinho aqui no meu ouvido. Não é? Espera só um pouquinho, a gente já conversa. Tem alguém falando comigo aqui. Entende? Quando eu falo em clarividência, em questões... Não quero aqui, meu querido e minha querida, entrar em questões espirituais. Não quero fazer isso, não tenho direito de fazer isso, mas é como se alguém do além estivesse conversando com ele, ou alguém estivesse falando o nome dele, e ele para um pouquinho para ouvir, para tentar ouvir. Lembra que eu falei de comportamentos excêntricos, comportamentos diferentes, e daquela parada, espera um pouquinho, parece que tem alguém falando comigo, estou recebendo uma mensagem, espera só um pouquinho, e interage com isso, né? Nossa, então é louco. Não, não se trata disso. Não se trata disso porque não se enquadra no grupo do esquizofrênico, né? Bem, outra coisa, falas estranhas também às vezes. Ele é muito vago, metafórico, excessivamente complexo e estereotipado. É muito clássico o comportamento dele. Tem um estereótipo muito clássico, comportamento excêntrico. É muito claro você perceber isso por seu comportamento, por suas respostas, suas indagações, suas afirmações. Diante de todo esse contexto que eu estou trazendo para você, tá bom? Para você que chega agora, estou falando do transtorno de personalidade esquizotípica. Não é o esquizoide, se você quiser entender o que é o esquizoide, já está aqui, não é? Aqui no Instagram você pode assistir essa live, também não é o evitativo, não são os outros transtornos. Você percebe que um ou outro sintoma pode se assemelhar, pode se aproximar, pode até se repetir, mas com frequência, com recorrência, com intensidade ao longo do tempo, não enquadram-se neste critério para o diagnóstico. Por isso que é preciso ter muito cuidado, muita cautela. E às vezes o diagnóstico tem que ser tratado de uma maneira interdisciplinar. Um trabalho com psicanalista, com psiquiatra, com psicólogo, não é? Para saber exatamente o tipo de abordagem da psicoterapia, o tipo de medicamento a ser ministrado, se for o caso, ansiolítico, antidepressivo e assim por diante, não é? Para entendermos então onde se enquadra. Se bem que alguns tipos de ansiolíticos, antidepressivos, eles são comuns, não é? Principalmente da segunda geração, para vários tipos de transtorno de personalidade. Que via de regra, há ali uma questão de ansiedade, depressão e assim por diante, tá bom? Mas nunca fazer isso de forma imprudente, sozinho, isolado. Beto, bom dia. Olha o Beto aí com um gatão na foto aí, né? A cara de um gato aí. Bom, pensamento e fala estranha, já falamos, suspeitas ou pensamentos paranoicos. Às vezes o paranoico age, fala, ele demonstra, ele explicita isso, não é? Já o esquizotípico não. Às vezes nós percebemos que tem um suspeito de, parece que é meio paranoico, parece que é meio fora da curva, fora do cabo, como a gente fala no popular, não é? Então não chega a ser tão intenso. Digamos que seria um pré-estado, né? Outra coisa, afeto incongruente ou ilimitado, ou desproporcional. Falamos então que o esquizotípico tem uma dificuldade tremenda de relacionar-se amorosamente, de manter uma relação mais íntima com outra pessoa, seja com ele ou seja com ela, não é? E quando isso acontece, vai ser de uma maneira, ou é incongruente, não há correspondência, não há o feedback, não há contrapartida, há uma certa frieza, há um certo distanciamento, ou é totalmente desproporcional. É algo dominador, é algo opressor, é algo assim, muito intenso demais, que foge aos padrões, sufocando o outro também. Entende? Isto é um transtorno esquizotípico. Comportamento ou aparência estranha, excêntrico ou peculiar. Nós observamos isso no jeito de falar, no jeito de se vestir, nos hábitos, nas ações estranhas, nas afirmações às vezes meio fora da curva, nas reações inadequadas às vezes, não é?
Então podemos perceber que há um tipo de transtorno esquizotípico, ele não é aquela coisa mais ou menos normal. Todo mundo, várias pessoas reunidas, alguém conta uma piada, todos riem, menos ele, por exemplo. Todos choram, menos ele, por exemplo, ele não entende que não estão chorando. Ou porque ele está chorando, não entende que os demais não estão chorando. Entende? É meio excêntrico esse tipo de comportamento. Falta de amigos íntimos ou confidentes, mas esses pacientes se afinizam demais com parentes de primeiro grau, com papai, com mamãe, com irmão, com titio e assim por diante. Eles têm uma afinidade muito grande, uma confiança muito grande de ficar pendurado o tempo todo, de ficar abraçado o tempo todo, de ficar numa dependência emocional, numa dependência de aprovação deste outro, de acolhimento desse outro e assim por diante. Ele tem, portanto, poucos amigos, poucas afinidades, exatamente pela dificuldade de manter uma relação amorosa, uma relação mais íntima. Mas ele tem que se apegar a alguém, então são com parentes de primeiro grau, papai, mamãe. Se for menino, geralmente com a mamãe, se for menina, geralmente com o papai, né? Aí entra a questão do complexo de Édipo e tal, que para quem entende um pouco de psicanálise sabe que é uma das teorias, um dos conceitos basilares da psicanálise introduzidas aí pelo Freud, Sigmund Freud, tá bom? Ansiedade social excessiva, que não diminui com a familiaridade e está relacionada principalmente com medos paranoicos. Por exemplo, eu já trouxe o exemplo, eu vou ratificar. Tem uma ansiedade social, mesmo em lugar que ele já conhece. É normal uma criança, um menino, uma menina, até ali a adolescência, não querer frequentar uma escola, por exemplo, não quer ir na escola, não quer ir na igreja, não quer ir no mercado, não quer ir num clube, porque tem uma ansiedade. Não sabe o que vai acontecer lá, nós chamamos de criança tímida, criança medrosa e assim por diante, não quer ir lá. Mas depois que vai, alguns dias se acostuma e fica normal, fica absolutamente normal. Mas o esquizotípico não, mesmo em lugares que já conhece, tem uma certa fobia social, porque a sua clarividência, o seu pensamento, ele acha que ali vai acontecer alguma coisa, tem alguma coisa contra ele, que ali a torneira está pingando porque é um recado para ele, porque o tapete está de ponta cabeça, porque é um recado que alguma coisa ruim vai acontecer por causa da sua clarividência. Percebe? Mesmo em lugares mais familiares, evita a evitação. Mas então você está dizendo que é um transtorno de personalidade evitativa. Não, o evitativo não tem os demais comportamentos. O simples fato de ter o transtorno de personalidade evitativa não quer dizer que eu seja esquizotípico. Ou, se eu tenho alguns comportamentos dentro deste grupo de esquizotípicos, como evitar aqueles lugares que eu acho que vai acontecer alguma coisa de mal, de errado, não quer dizer que eu sou esquizotípico ou evitativo, percebe? O evitativo evita por medo de reprovação, por medo de julgamento, de não pertencimento, de exclusão e assim por diante. Já o esquizotípico não, é medo de que algo de ruim vai acontecer, uma tragédia vai acontecer, algo péssimo, porque ele prevê, ele tem clarividência, ele tem telepatia e assim por diante, não é? Ter medo até de lugares que já conhece, com a sensação de que algo ruim vai acontecer, não é? Então, estes sintomas geralmente acontecem no início da fase adulta, tá bom? É importante, então, entendermos que este tipo de transtorno de personalidade esquizotípica, repetindo, meu querido e minha querida, para você que chegou depois, não podemos ter pressa, principalmente, nem a irresponsabilidade de querer diagnosticar os nossos pacientes. Há muitos casos, com minha larga experiência, eu mesmo, claro que me questiono às vezes, temos que buscar em Freud, buscar em Winnicott, buscar em Klein, buscar em Bion, em Zimmermann, em Lacan, a gente fica passeando, tentando buscar um conceito para compreender aquele paciente. E às vezes, claro, não devemos deixar de admitir que procuramos enquadrar num grupo de neuróticos, num grupo de psicóticos, de perversos e assim por diante, para podermos entender. Mas mais importante do que isso, muito mais importante, é ter a atenção flutuante, é manter conectados
conectado com aquele paciente para ajudá-lo a trazer para o consciente as suas questões, os seus traumas, suas dores, suas angústias, para que, como espelho que somos do nosso paciente, ele consiga ter os seus insights, fazer as elaborações e ressignificar aquilo do seu passado, né? E às vezes o paciente melhora, nós temos a minimização dos sintomas, damos até alta para o paciente e não nos veio um diagnóstico. Então, o diagnóstico não é importante. O diagnóstico, meu querido e minha querida, não é importante. É uma ferramenta do profissional. O profissional, quando identifica, bom, estou diante de um neurótico obsessivo. Ok. Estou diante de um compulsivo. Claro que por minha experiência eu entendo que o compulsivo é uma consequência de uma obsessão, que é a consequência de uma ansiedade, que é a consequência de uma falta, de um desespero, de um temor em relação ao futuro, de que algo ruim aconteça e assim por diante. Então nós temos uma percepção em função das vias, dos caminhos, do caminho dessas pulsões, evidentemente, repressão, recalcamento, retorno recalcado, psicossintomas, neurose de conversão. Nós temos esse conhecimento que somos profissionais da saúde mental, né? Mas isso é nosso para tentar ajudar através de perguntas, através de devolutivas, de confrontos de pensamentos, para ajudar o nosso paciente. Tá bom, minha querida, minha querida? E nesse caso, o transtorno de personalidade esquizotípica, via de regra, vai ser necessário o acompanhamento de um psiquiatra e também de psicoterapia. O cognitivo comportamental com psicólogo, algumas conversas, alguns direcionamentos, a permitir, né, a permissão de associação livre com psicanalistas e assim por diante, vai ajudar, vai minimizar grandemente estes sintomas, porque o diálogo, a conversa, enfim, aos poucos fazendo este paciente compreender, fazendo entender, discernir a realidade do paranoico, entender um fato externo, né? O que acontece lá fora não tem uma ligação comigo. O gato não derrubou um copo para me avisar que alguma coisa ruim vai acontecer. O gato derrubou um copo porque o copo estava na mesa, né? Alguém deixou o copo na mesa, o gato foi lá e derrubou o copo. É só por isso, né? Vou tomar água aqui e tal, eu erro a boca, sei lá, alguma coisa acontece, derrubo água em mim. Claro, eu simplesmente fui imprudente, mão mole e derrubou água. Mas para esquizotípico, não. Esta água aconteceu, eu errei, porque geralmente faz, não é? É um recado, porque agora estou molhado, então não posso sair, não tenho, se eu fosse sair, ia acontecer algo ruim. Então caiu a água como uma espécie de recado para mim não sair de casa, você entende? É bem diferente. Tá bom, minha querida, minha querida? Que seu dia seja maravilhoso, produtivo. E assim nós trouxemos para você nas últimas semanas alguns tipos de síndromes e alguns tipos de transtorno de personalidade. Tá bom? Basta você buscar aqui nos vídeos abaixo. Nós temos aí tudo registrado, tá tudo gravado aí. E você pode consultar quando precisar ou pode também encaminhar para pessoas que você acha que mereçam o que precisam conhecer um pouco mais sobre transtorno de personalidade, tá bom? Grande beijo para você, ótimo dia, bom final de semana, obrigado, Conectar Terapias, beijo, tchau, tchau.